Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar numa tensão bem do nosso dia a dia, né? Aquela entre as palavras, as grandes ideias que a gente usa e a realidade concreta, sabe? A vida como ela é. Exato. E nossas fontes aqui são umas notas de aula de filosofia bem provocadoras. Pois é, e a nossa missão aqui é tentar tirar uns insights práticos. Como é que a gente mantém o pé no chão, o pensamento ligado na experiência real e ainda constrói um sentido para a nossa vida no meio dessa confusão toda? E um ponto de partida que eu achei muito interessante nessas notas é um conceito do Eric Voegelin. Ele fala de fundamentalismo. Mas não do jeito que a gente costuma ouvir falar, né? Não, é diferente. É mais sobre o apego a frases feitas, a slogans, sabe? Sem parar para pensar no que aquilo significa de verdade. As notas dão até um exemplo. Democracia integral. Democracia integral. E por que isso seria um exemplo desse tipo de fundamentalismo? O que tem de errado com um termo segundo essa visão? Olha, o ponto levantado lá é que a democracia, por natureza, ela funciona na base do equilíbrio. Tem o executivo, legislativo, judiciário, mas tem também a imprensa, a cultura, grupos de pressão, né? Sim, vários atores. Exato. Se ela fosse integral, tipo total, com um poder só ou uma visão única dominando tudo, bom, aí já não seria mais democracia, seria outra coisa. Talvez totalitarismo. Entendi. A ideia de integral seria contrária à própria natureza do equilíbrio democrático. Precisamente. A própria dinâmica da democracia, tipo o legislativo sempre precisando criar leis novas, ajustar as coisas, isso mostra que é uma busca constante por equilíbrio. Nunca está completo, integral. Faz sentido. E a nota até sugere que, às vezes, quem usa esse termo pode estar mais preocupado em parecer do bem, virtuoso, do que em descrever como um sistema real funciona ou poderia funcionar. Nossa, é profundo isso. Então o perigo é usar essas palavras grandiosas sem conectar com a realidade prática. E essa dificuldade com o abstrato, ela não aparece também na hora de aplicar valores morais, tipo aquelas regras universais? Com certeza. As notas mencionam São Tomás de Aquino justamente nesse ponto. É uma coisa dizer amar ao próximo como a si mesmo ou honrar pai e mãe. Sim, são ideais bonitos. Como fica? Aplicar o geral no particular. É aí que mora o perigo, né? É um abismo. Pois é, e como a gente faz essa ponte? As notas sugerem alguma coisa? Sugerem sim. Apresentam um exercício curioso chamado necrológio. Necrológio. Tipo, obituário? Isso. A ideia é você imaginar o seu próprio obituário. Uau, parece meio mórbido, mas imagino que tenha um propósito por trás, né? Qual seria? É menos sobre a morte e mais sobre a vida que você quer ter vivido, sabe? O objetivo é definir para si mesmo um modelo ideal. Quem você quer ser? Que marca quer deixar? Tá. Funciona como um critério pessoal, então, para a gente se avaliar. Exatamente. É uma ferramenta da imaginação para tentar conectar aqueles grandes ideais, tipo ser uma pessoa boa, com as suas escolhas do dia a dia. Sem essa ponte imaginativa, as ideias universais ficam meio letra morta, distantes. Entendi. É como criar uma bússola interna, né? Para não se perder entre a regra geral e a confusão do caso específico. Isso, uma bússola pessoal. E talvez aqueles momentos privilegiados que um tal de Louis Lavelle menciona nas notas. Aqueles momentos de clareza, sabe? Quando tudo parece fazer sentido. Talvez eles sejam um vislumbre desse ideal que o necrológio tenta ajudar a gente a definir. Perfeito. Lavelle dizia para a gente guardar a lembrança desses momentos para eles iluminarem o resto da vida. O necrológio é como uma tentativa de formalizar essa busca por clareza, por uma visão unificadora da própria vida. Legal. Mas olha, ter essa bússola, esse ideal, é só uma parte da história. Porque aí vem a realidade, né? E as notas trazem o Ortega y Gasset para complicar um pouquinho, ou melhor, para completar. Ortega. O que ele diz? Ele tem uma frase forte.
A reabsorção das circunstâncias é o destino concreto do homem. Reabsorção das circunstâncias. O que isso quer dizer na prática? Que a gente tem que meio que engolir o que a vida joga na gente? É mais ou menos por aí. Não basta ter o ideal, a bússola, você tem que conseguir realizar esse ideal dentro da realidade concreta. E a realidade, bom, ela é imprevisível. Ela não costuma seguir os nossos planos direitinho. Sei bem como é. Pois é. O desafio, segundo Ortega, é pegar essas circunstâncias, tudo aquilo que a gente não escolhe, o lugar onde nasceu, os eventos inesperados, as pessoas que cruzam nosso caminho, e integrar isso tudo no nosso projeto de vida. Fazer com que façam sentido dentro da nossa história, mesmo que pareçam obstáculos ou desvios. Exatamente. Mesmo que pareçam estranhas ou que te tirem do rumo. É uma tensão constante, sabe? Entre a unidade do seu ideal, da sua bússola, e a multiplicidade, a bagunça da vida real. Mas e o risco de só se conformar? De tanto reabsorver as circunstâncias, a gente acabar perdendo o ideal de vista? Esse é o X da questão. É a tensão criativa. Não é para abandonar o ideal, de jeito nenhum. É sobre encontrar maneiras de viver esse ideal apesar das circunstâncias, dentro delas. É adaptar a rota sem perder o norte, entende? É um processo contínuo de interpretação, de ajuste. Ok. Então, para a gente amarrar as pontas desse nosso deep dive, começamos vendo como é importante questionar o significado das palavras que a gente usa para não cair nos slogans vazios, naquele fundamentalismo vazio. Isso. Cuidado com as palavras bonitas, sem conexão real. Depois vimos a necessidade de construir um modelo pessoal, uma visão que nos guie como a ideia do necrológio sugere, para dar um sentido mais concreto para as nossas ações morais. A tal da bússola interna imaginativa. E por fim, esse desafio constante que o Ortega y Gasset aponta, de não só ter esse ideal, mas de conseguir vivê-lo no mundo real, reabsorvendo as circunstâncias, integrando o inesperado na nossa jornada. Perfeito. E acho que o grande valor disso tudo, para quem está sempre buscando aprender, se entender melhor, é cultivar essa clareza sobre os próprios ideais, sim, mas ao mesmo tempo desenvolver a flexibilidade, a resiliência, a profundidade para lidar com a realidade como ela se apresenta. Não só como a gente gostaria que ela fosse. É uma dança constante, então. A filosofia prática, como essas notas mostram, parece ser justamente isso. Essa articulação delicada e contínua entre o ideal e o real, entre a palavra pensada e a experiência vivida. E, para a gente terminar, fica aqui uma provocação, que está meio nas entrelinhas das fontes, né? Se a nossa vida é essa tensão toda entre o ideal que a gente projeta lá na frente e as circunstâncias que a gente precisa reabsorver aqui agora, como é que a gente pode saber se está realmente progredindo em direção a esse ideal? Ou será que a gente está só se adaptando tanto que perdeu o rumo original? O que seria para cada pessoa um testemunho fidedigno dessa jornada interior, hein? Fica aí para a gente pensar.